Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, eu sou enfermeiro e hoje nós iremos falar um pouquinho de avaliação da cena. E para não tomar muito tempo, vamos lá começar a falar sobre essa temática super importante. A avaliação de cena, né, é o primeiro passo no atendimento pré-hospitalar. É a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até marcar aqui de vermelho, aqui ó, primeiro passo que eu tenho que fazer durante qualquer assistência. Antes de fazer uma avaliação primária, antes de embarcar o paciente, eu tenho que ver o que está acontecendo, porque essa cena ela pode ser uma cena segura, ou ela pode ser uma cena insegura, ou ela pode ser segura porque você assegurou isso e posteriormente ser uma cena insegura, porque a cena pode mudar um pouco. Então vamos lá. Qual que é a importância da avaliação primária? A primeira etapa, antes de qualquer coisa. Eu tenho que avaliar antes de qualquer coisa, porque eu não sei o que aconteceu. E se o agravo do paciente tem relação com o trauma ou, de repente, com o quadro clínico do paciente, tem a ver com uma situação em volta. O que aconteceu? Será que, de repente, ele está rebaixado por nível de consciência? Devido a uma intoxicação exógena e o ambiente ele pode também favorecer a isso, então tem que avaliar a cena. Como que aconteceu esse rebaixamento de consciência? Quantas vítimas estavam no local? E também é algo importante, evita que o socorrista se torne mais uma vítima. Primeiro eu tenho que pensar na minha segurança, na segurança da equipe, depois no paciente. Eu não posso me colocar numa situação de risco, jamais. E também garante uma abordagem segura e organizada, porque a pior coisa é não estar organizado, não ter uma segurança real no que você está fazendo. E a desorganização atrapalha demais a assistência. E o primeiro passo, né, que é a segurança da equipe, é o seguinte: eu tenho que começar a pensar sempre em uso dos equipamentos de proteção individual, exemplo, luva, óculos, macacão. O macacão aqui, ó, você percebe que ele tem faixas refletivas, porque eu preciso ser visto em ambiente um pouco mais escuro. E um adendo aí, quem trabalha de repente no APH, eu recomendo, se o serviço não oferecer, você por conta própria mesmo, individual, tenha uma lanterninha, porque tem locais que é difícil você enxergar aonde você está pisando. Então, avaliar também o risco, né? Risco de trânsito. Tem trânsito ali? Como que está o translado entre os veículos? Se existe um risco para você ou para terceiro, tudo bem? Avaliar se tem também eletricidade, fios de alta tensão. Como que está o ambiente? Está um ambiente um pouco violento? Teve uma briga ali? Tem, de repente, uma combustão? Tem fogo no local? Tá? E assim, trabalhar também em equipe e manter uma comunicação clara. Trabalhar em equipe não precisa ser somente o serviço de SAMU, de repente o serviço de SAMU junto com o bombeiro, com o policiamento, com o trânsito, tem que trabalhar em equipe. Entender o que cada um quer fazer naquela cena para se tornar mais segura possível. E uma comunicação muito clara, para que todo mundo saiba o que está sendo feito, tá bom? Comunicação clara e objetiva. Falando ainda da avaliação da cena, você pode seguir essa ordem: local, eventos, materiais de risco e segurança. Tipo de local, de repente é um tipo de local que é fácil de acesso ou difícil acesso. Qual é o local, tá bom? Preciso de uma iluminação ou não preciso de uma iluminação? Às vezes a iluminação também pode atrapalhar. O evento foi um evento esportivo, foi de repente uma balada, de repente foi um evento veicular, tá certo? Uma queda da própria altura, queda de repente do segundo ou terceiro andar. Qual que foi o evento em si? O que aconteceu? Qual que foi a dinâmica? Foi queda de moto? Moto versus moto? Moto versus auto? Moto versus carro? Qual que foi o evento em si? E os materiais, né, de risco. Tem risco de combustão? Tem vidros no local? Como que está o local? Está seguro ou não está seguro? Tem armas no local? Tem pessoas ali armadas? Tem um conflito? Tem uma diligência entre pessoas? Tá? Tem uma briga entre pessoas que estão armadas? Como que está? Tem risco de
contato com produtos químicos, tem risco com esse tipo de material? E a segurança, né? Será que eu preciso garantir a segurança com outras equipes, tá? Porque eu não posso fazer assistência, tá? Se eu me sentir ameaçado, seja por violência, seja pelo ambiente em si. E tipos de risco mais frequentes. Vamos lá. Trânsito, muito frequente em rodovias, tá? Em vias públicas, principalmente com fluxo alto de veículo. Também riscos elétricos, tá? Elétricos, fios caídos de alta tensão, ambiente. O ambiente está com uma combustão, está com fogo no local, tem uma explosão, chuva, deslizamento. A chuva também atrapalha também e coloca em risco a equipe. De repente, o ambiente está caótico, existe uma demora na assistência, ou de repente já existia um conflito e quando você chegou ali, você percebe que já tem uma briga ali, então o ambiente social está um pouco caótico. Aglomeração hostil, tá? Outra coisa que eu tenho que pensar quando eu falo de avaliação da cena é limitar o acesso. Deixar que somente pessoas que irão fazer uma assistência, seja para deixar o ambiente mais tranquilo, mais seguro, e quem vai fazer assistência, do que deixar todo mundo ali, terceiros também querendo ajudar, que acaba atrapalhando também. Então, limitar o acesso, isolar a área com cone, com fitas zebradas, com viatura. Exemplo, na imagem aqui, ó, tem um veículo aqui, uma viatura aqui, e tem uma ambulância aqui. E aqui é o local acidentado. Então, querendo ou não, a gente fez um bloqueio proposital, tá? A gente colocou uma viatura aqui e uma outra aqui e tem um desvio para que a cena fique um pouco mais segura para quem vai fazer assistência. Então, a gente já avaliou aqui a cena nessa imagem e deixou um pouco mais seguro, porque é assim que tem que fazer. Primeiro você e limitar a cena, tudo bem? Garantir um espaço de trabalho, eu tenho que garantir esse espaço de trabalho. Às vezes naquele local não é possível, você vai ter que retirar daquele espaço para fazer uma boa assistência, retirar com cautela, tá? E quando possível fazer. Quando não dá para fazer, vai ter que atender ali mesmo. Controlar o número de pessoas, curiosos, né, transeuntes que estão transitando pelo local, familiares, tá? Avaliar o número de vítimas, muito importante, porque pode ser uma vítima, duas vítimas, três vítimas, pode ser acidente com múltiplas vítimas, pode ser acidente com vítimas em massas. Quantas vítimas tem no local? Por quê? Muitas das vezes você encontra um veículo, mas de repente tem mais uma outra vítima que foi arremessada, tá? Então eu tenho que observar quantos pacientes ou quantas vítimas tem na cena, qual a sua gravidade, porque muitas vezes está grave, ou aparentemente grave, mas a outra que eu vou atender ainda está mais grave do que a primeira. Necessita de reforços? Quantos reforços? Bombeiro, policiamento, SAMU, guarda de trânsito? O que eu preciso ali para reforçar e atender de forma qualitativa? Lembrando que eu estou pensando no número de vítimas nesse momento. Quantas pessoas? Qual recurso eu vou acionar? E depois que eu vi que tem um número de vítimas alto, tem uma estratégia. Definir qual que é as prioridades. Quem que eu vou atender primeiro, quem que eu vou atender depois, tá? Então, avaliar isso e fazer uma assistência. E também, pensando na parte de assistência, depois que eu avaliei a cena, usar um protocolo, uma assistência, uma triagem de qualidade. Um exemplo, tem números em grande escala, números em massa, vítimas em massas, eu tenho que usar algum protocolo de triagem. Um exemplo, o método do START, que eu vou fazer o quê? Uma triagem de múltiplas vítimas, porque eu vou ter que atender o maior número de pessoas possível. Então, eu tenho que fazer essa avaliação. E acionar recurso extra se necessário. Como estou falando de vítimas em massa, múltiplas vítimas, com certeza você vai acionar novos recursos. Uma comunicação eficaz para que tudo isso aqui aconteça, comunicação com a central de regulação, para que você saiba passar o número de vítimas, o que aconteceu, quais recursos você precisa no local, tudo bem? Manter um contato claro com todos os recursos, com todos os órgãos
e relatar mudanças de cena. A comunicação pode ser via rádio HT, pode ser outro comunicador, usando códigos, exemplo, código Q, alfabeto fonético, mas eu preciso que tenha essa comunicação clara e eficaz. E para encerrar, olha só, primeiro, eu tenho que manter a segurança da equipe em primeiro local. Depois eu tenho que avaliar a cena, se a cena é segura, se não é segura, e não atender se não for seguro, tá bom? E a avaliação ela é constante, porque a cena é mutável. Você pode estar com ela segura nesse momento, mas posteriormente ela pode se tornar insegura. Tá? Ela pode se tornar insegura porque de repente você finalizou e ainda vem um outro veículo e em alta velocidade causou um acidente. É numa curva, tá? De repente o ambiente é um ambiente hostil. Então a cena é mutável. Primeiro, eu. Segundo, minha equipe. E terceiro, quando eu tenho condição a vítima. É assim que a gente vai priorizar a avaliação da cena. Eu, minha equipe, por último, a vítima. Para que a gente possa atender o paciente e não se tornar mais uma vítima. Bom, te aguardo nas próximas aulas.